Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que vocês estão assistindo isso. Enfim, fazer um vídeo aqui, acho que numa linha mais redpilada, mais difícil de engolir, talvez dessa com um rolo de arame farpado. Mas ainda é sobre o nosso poder de questionar, sobre que é a nossa grande ferramenta, né, do Homo sapiens. E aí é que tá, nem todo Homo é sapiens, nem todo homem pensa sobre seus dilemas, sobre o que é justo, sobre não questiona, aceita algumas coisas, tá? Não estou falando que eu sou super sapiente, mas que eu faço um esforço mínimo para me tornar menos ignorante. Acho que o grande ponto aqui é esse, né? A partir do momento que você tem a responsabilidade do conhecimento, de adquirir conhecimento consigo, você pode realizar esse esforço de ir atrás, a partir do momento que você reconhece a sua ignorância. Só aí que você consegue dar um passo para frente nisso. E, e como, sei lá, às vezes a gente não questiona, né? Ou a gente toma alguma coisa como autoridade máxima sem questionar muito. Isso, e como isso contraria, para mim é um princípio de lógica, como isso contraria o nosso sentido de ciência mesmo. Porque ciência é aquilo, você põe a prova, você observa alguma coisa, você tem uma tese, você monta uma tese para ver se experimenta aquilo, tenta quebrar aquilo. Se não der para quebrar, beleza, é alguma regra que consegue explicar bem um conjunto de fenômenos, até que venha uma tese melhor que explica aquilo que você explicava e mais algumas outras coisas que eram consideradas como falhas ali e tal, mas às vezes você tem uma tese mais completa. Isso acontece, né? Só que o pessoal às vezes é muito resistente a ceder para esse novo raciocínio. E a gente está cheio de casos, nisso. Queria recomendar aqui alguns livros, tá? Um deles é esse, acho que ainda vai aparecer ao contrário aí, mas é o Subliminar, tá? Do Leonardo Milodinov. O Leonardo Milodinov, ele era... Não é o Subliminar. Bom, esse aqui também é bom pra caramba. Sobre neurociência. O Leonardo Milodinov, ele era parceiro de pesquisa do Stephen Hawking, tá? Então aqui tem um apanhado de várias coisas. Ele é um excelente autor, escreve de um jeito bem gostosinho de ler. O livro que eu queria mostrar era esse aqui, o de Primatas a Astronautas, que é sobre, também dele, tá? Não tenho uma livraria online para você comprar. Fiquem tranquilos, você vai comprar na sua livraria de preferência, né, pelo preço que você quiser pagar, se você quiser ler. Mas aqui ele explica boa parte da história da ciência. Sei lá, quanto que o cientista ganhava, quanto tempo ele levou para publicar algum trabalho, como que isso está entranhado nessas coisas, né? Tipo, sei lá, o Newton, ele nasceu num outro contexto. O mundo virou newtoniano depois de Newton, não que Newton era newtoniano. Ou tinha, né, tipo, já embutido em si. Ele levou um tempo para maturar, tinha toda a cultura da época que formava. Uma das curiosidades, por exemplo, que está nesse livro aqui de Primatas Astronautas, que, por exemplo, Newton teve assim alguns poucos eventos que modelaram muito a vida dele. Um deles foi o fato dele ter ganhado um cadernão, que era um material super raro na época, sei lá, era a mesma coisa que ele ter acesso a um supercomputador hoje, e calhou dele ser de uma família abastada, não super abastada, mas ao ponto dele conseguir ter acesso a esse tipo de tecnologia. Vamos lembrar que não tinha geladeira nem luz elétrica na época, e o mais próximo de um vaso sanitário era um buraco no chão. Mas enfim, ele conseguiu um caderno, tá? Que era um material de papel, um material super caro, e que ele conseguiu fazer muitas anotações e não desperdiçou esse papel, entendeu? Ele usou assim ao máximo isso. Foi que permitiu que ele desse alguns saltos ali, desenvolvesse algumas coisas. Teve o fator de isolamento, né? Ele teve aquele tempo do ócio criativo, que é uma coisa que falta bastante hoje. Hoje nossa atenção é disputada o tempo todo, a gente é bombardeado para não se entediar. Você não consegue ficar entediado hoje. E boa parte da produção humana intelectual ela acontece justamente nesse ócio criativo, né?
Não é que todo mundo que é ocioso é criativo, vamos deixar isso bem claro, mas as maiores construções, os maiores saltos de conhecimento aconteceram nessas circunstâncias. Por exemplo, do Newton. Mas tinha assim, culturalmente falando, formando Newton, ele acreditava que ele era... Porque isso, o fator cultural, aquilo que a pessoa carrega, o que ela acredita, o que ela consegue enxergar do mundo, às vezes é limitado por isso. E Newton, ele acreditava que ele era um dos profetas de Deus, do mesmo jeito que os profetas do Velho Testamento, do Novo Testamento ali com Jesus, ele acreditava que ele estava nessa linhagem de codificadores divinos. Ele achava que Deus colocava um na Terra a cada geração e que essa pessoa era responsável por codificar o conhecimento que Deus passava para a Terra. Então, ele assumiu essa missão pessoal e tentou codificar tudo que ele podia. Gerou umas baboseiras enormes, assim. E alguns trabalhos que, ok, determinaram como a gente entende boa parte do mundo. Tipo, equações que permitiram o lançamento de foguete. Coisa desse tipo. Então, mas esse lado mais dele ficar experimentando fazer poção mágica, né? Tipo de, sei lá, colher flor à noite e filtrar para ver se cura cãibra no pé, alguma coisa assim. Ninguém fala muito, né? Todo mundo acha, não, Newton, o cara já nasceu ali no cálculo diferencial integral. E ele teve um tempo de maturação, né? Ele foi chegar nesse ponto lá pelos 30 e tantos anos. Não foi com esse lance de movimento de corpos celestes, a mecânica newtoniana, ela não foi na largada, não foi ele com 20 anos assim, pronto, já era e tal, com a vida feita, né? Ele foi construindo uma carreira e os grandes trabalhos dele foram ser publicados assim. Ele já era um pouco mais velho. E ele teve que brigar com o pessoal da época que tinha um determinado entendimento tal para poder aceitar aquilo. Sempre tem essa rusga, apesar de você vir com uma teoria, o pessoal geralmente não aceita super bem assim, logo de cara, né? E a gente vê muito isso hoje. Darwin, por exemplo, também naquele livro, Darwin ele levou uns 40 anos, acho que foi 39, 40 anos, desde que ele voltou da viagem do Beagle, da viagem que ele foi para rodar o mundo, para poder... explorou, anotou um monte de coisa. Desde que ele voltou, até ele publicar A Origem das Espécies, passaram quase 40 anos, ele foi publicar com quase 60 anos, tá? E, enfim, ele teve que fazer algumas mutretas, assim, do tipo... tinha sido lançado um livro sobre peixes da Amazônia alguns anos antes, e tinha sido um fiasco de edição. Então os editores não queriam publicar, eles achavam que seriam os pássaros de Galápagos. Eles, cara, a gente não precisa de outro livro desse sentido, nessa linha. O que eles fizeram? Tipo, ele era rico, tá? O Darwin ele era rico. O Newton também não era pobre, tá? Outra característica. Eles tinham condições de ficar bastante tempo, assim, super entediados. Mas o Darwin, ele comprou os livros do lance lá dos peixes da Amazônia, distribuiu para tudo quanto é universidade. Ele comprou através de um amigo. Olha, só pior que agora começou a ter procura. Daí sim para conseguir editorar o livro dele. Tá? Aí sim ele conseguiu lançar A Origem das Espécies. Ele teve que fazer também esse jogada de mercado. Tá? Tem outro caso mais recente, tá? Já do século XX. Teve uma astrofísica, uma astrônoma e astrofísica, né, Cecilia Payne, que ela publicou em 1925 um trabalho baseado em observações e tal, que era muito controverso para a época, falando que estrelas eram basicamente bolas de hidrogênio queimando no céu. E o pessoal da época falou, não, isso é muito louco pra gente aceitar, isso não tem nada a ver, não, esquece. Tá? Principalmente o cara que era responsável, o cientista-chefe, o cara, ou aquele que decidia qual tese de doutorado procedia e qual que não, o Henry Russell pegou e falou, não, isso aqui, tipo, cara, não tem nada a ver, tipo, você viajou total, moça, volta pra casa, vai lá, esquece dessa história, isso aqui não é pra você, tipo, você tá com umas ideias muito fora da casinha. Anos depois, o Otto Struve,
comprovou a tese dela por outros meios, mostrou pro Henry Russell, tá? E aí eles, ok, e o Otto Struve até inclusive classificou como a tese de doutorado mais impressionante de todos os tempos, tá? Porque a partir de poucas inferências, de poucas informações, ela conseguiu derivar conseguiu fazer extrapolações muito acertadas e muito mirabolantes, assim. E que mudava totalmente. Ela estava certa, né? Ela estava certa, mas toda a comunidade científica da época falou: não. Lembrando, já era uma época que a gente tinha privada, já existia, sei lá, coleta de impressão digital, o pessoal já sabia o que era impressão digital, já tinha um monte de avanços científicos e ainda assim, essa era uma área que estava sendo descoberta ali ainda, e que o pessoal. Então, essa coisa de assumir a palavra de uma autoridade sem questionar muito é bem complicado, sim. Você tem um revisor, né, que fala, não, isso aqui procede, isso aqui não, decisor da verdade. Só porque não condiz com a crença dele. Isso acontece bastante no meio científico. Aconteceu bastante, tá? Aqui esses livros, essas referências para vocês. Tem uma outra frase que eu gosto bastante, né? Assim, só dar duas sugestões de livros, tá? Esse aqui, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Isso aqui podia ser 6 livros, tá? Assim, uma bíblia o negócio. Tem umas 600 páginas, podia ser 6 livros maravilhosos. Ele decidiu publicar todo o trabalho de uma vida em um só, mas o cara é prêmio Nobel, tem, sei lá, altamente acessível esse livro. É um livro que realmente te coloca para pensar, te faz entender alguns vieses de como a gente pensa, né? E de como desconstruir esses modelos ou de ficar esperto com isso. Recomendo fortemente a leitura dele para você aprender a questionar um pouquinho melhor ou reconhecer esses pontos onde a gente pode incorrer em algum tipo de erro. Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, também livro do Yuval Harari, best-seller total. Muito bom o livro, bem red pilado, assim, desconstrói várias coisas, te põe para pensar por outros ângulos. Eu gosto de livro que te põe para pensar. Qual outro? Esse Subliminar, bem legal também, falando sobre neurociência, tá? Tem bastante coisa interessante aqui. Recomendo a leitura dele. Ele, inclusive, cita muito o trabalho do Kahneman. Deixa eu ver qual outro livro. Justiça, do Michael Sandel. Não estou com ele aqui agora, mas ele te coloca para pensar bastante, tá? E você vê como tem coisas que é super difícil de ter uma resposta certa ou de ter uma resposta errada, mas quanto mais você pensa, melhor a decisão que você toma, melhor as decisões que você toma, menos você é enganado, menos você se comporta como gado, entende? Por exemplo, ele coloca um dos dilemas que ele coloca lá, né? Ele explica as escolas de filosofia tal, utilitarista tal, por aí vai, mas um dos dilemas que assim que acho que mais me colocou para pensar foi sobre o caso de um cara que estava no corredor da morte dos Estados Unidos, condenado à morte, tinha feito várias cagadas, já era assassino tal, ok, e ele tinha só um rim, tá? Entre uma das cagadas que ele fez, ele conseguiu vender um rim, assim, durante a vida, tá? Não é o tipo de pessoa que você quer jantando com a tua mãe. Mas, enfim, o cara tinha vendido um rim e a filha dele, acho que de 11, 12 anos, ia precisar de um transplante de rim. Por acaso ela precisou. E aí, ele era compatível, ele era um doador compatível. E a filha dele precisava de um transplante. E aí, o que ele fez? Ele entrou na justiça para pedir o direito de doar um rim que ele tinha, o único rim que ele tinha, já que ele era condenado à morte, né? Mas aí a morte não seria pelo jeito que o Estado tinha determinado, acho que por cadeira elétrica ou injeção letal, ia ser por extração de rim, que não era reconhecido como um método de matar alguém de forma legal. E também o Estado não queria arcar com o custo de manter ele numa máquina de hemodiálise 24 horas por dia até a data de ter que matar ele. Cara, o que você faz nessa situação? Assim, ele queria doar o rim pra filha dele para poder salvar a vida dela, mas ele era condenado à morte, ele ia morrer de qualquer jeito, doando o rim ou não.
Enfim, não vou falar qual foi o desfecho dessa história, mas vale a pena ler esse livro também, Justiça, do Michael Sandel, porque tem algumas histórias, algumas situações super inusitadas que te colocam para pensar, pô, e aí, o que eu faço, cara? O que é certo? O que é errado? Dependendo pelo ângulo que você pensa, pode mudar muito. E isso me leva até uma outra frase que eu gosto bastante do Pascal, que é: não tenho medo de mudar de opinião, de mudar de ideia, porque eu não me envergonho de pensar. Que é uma coisa super difícil hoje em dia, né? A gente vê muito. é, e o, a gente vê muitas pessoas usando cada argumento como uma forma de continuar dentro do próprio argumento. Quem explica é esse cara, o Daniel Kahneman, do viés de confirmação, né? Pegar, sei lá, a politização que rolou assim em 2018, acho que todo mundo ainda tem isso muito fresco na cabeça. E não importa de qual time você está torcendo, entende? Assim, se você pegar uma pessoa super rica que queria ter votado num partido de esquerda, fala, pô, é porque o cara é informado, ele sabe o que é melhor para a sociedade. Ok, se você é de acordo com o partido de esquerda, se você pensa assim, quem eu acho que deveria ter vencido é a esquerda. Aí você vê um cara bem sucedido, empresário, tá falando que a esquerda que deveria ter vencido, você pensa isso dele. Se você olha para um outro cara bem sucedido, pro velho da van, tá? Você olha lá e fala, é um empresário malvadão, cara. Ele só tá pensando porque ele tá torcendo pro outro lado, entendeu? Você não pensa, ele também tem acesso à informação, ele também tem condições de. Você não pensa, você massacra. Se você vê uma pessoa de baixa renda, assim, uma pessoa super simples, aquela renda familiar de R$ 200 por cabeça, situação super difícil, super apertada, e ela fala que quer votar no partido da esquerda. Ah, é porque essa pessoa sabe, ela sente necessidade, ela sabe quem que vai conseguir ajudar ela. Se é o cara também está na mesma situação que fala que vai votar no partido da direita. Não, porque é uma pessoa que não tem instrução, porque é uma pessoa que não sabe o que quer, está sendo manipulada. É assim que funciona o viés de confirmação. Uma vez que você já tomou uma decisão, não importa o frame. Se concorda com você, você racionaliza para concordar com aquilo ou para negar aquilo. Tá? Ou vice-versa. Vamos supor quem torce para o time da direita. Vê o empresário e fala, cara, esse cara sabe do mercado. Vê o outro, não. O outro é porque ele quer ser corporativista, tá pensando em cartelização e tudo mais, tal. Eu conheço esse tipo. Você vê uma pessoa super humilde e fala, cara, esse aqui ele sabe, é o que ele precisa, ele tá querendo segurança pública, porque tá cansado de ver o filho ser assaltado no ponto de ônibus voltando do trabalho. Já o pessoal que na situação inversa, né, que mais humilde ali, que quer votar no partido disso, que fala, pô, que a pessoa não tem acesso à instrução, os argumentos são os mesmos, só que é só de sinal trocado. É difícil você conseguir mapear isso. Que eu recomendo, sei lá, para talvez fazer sair dessa loucura? Sempre beber na fonte, parar de beber de headline, entendeu? As histórias são sempre mais complexas do que a gente gosta de concordar ou discordar. Eu tomo por base quando eu vou falar sobre religião. Sei lá, eu não sou do tipo não li, não gostei. Mas para eu poder criticar alguma coisa, para eu ter embasamento de criticar alguma coisa, eu tenho que ler e aí sim, ou concordar ou discordar, entendeu? Mas seja uma concordância ou uma discordância informada. Por exemplo, eu tenho a Bíblia, tenho o Alcorão, tenho o Pentateuco kardecista. Devo ter mais alguma outra coisa budista aqui também e Hare Krishna. Para você poder ler e falar, ok, isso aqui é bullshitagem pura ou, cara, faz sentido, não faz sentido, tem alguma mensagem que presta, tem um framework que funciona aqui, entendeu? Às vezes consegue fazer alguma abstração. Eu acho que é super interessante a gente, primeiro, beber na fonte, parar de, por duas frasezinhas, concordo com isso, é uma coisa que eu concordo, então eu vou fazer isso. Então a gente começar a se questionar mais, inclusive as coisas que a gente tem convicção. E tem algumas coisas que me irritam muito, assim, sério, tipo, tem umas coisas que me irritam super. Por exemplo, esse final de semana eu fui comprar sal. Tá? Eu fui comprar sal. É sal. É só sal. Pra colocar na carne.
sal. E aí tem aqui, não sei se dá pra ver bem, deve estar ao contrário também, mas está aqui. 0% gordura trans, sem conservantes, sem corantes e sem glúten. Cara, isso aqui pra mim é uma ofensa pra minha inteligência. Eu sei que isso aqui é marketing puro, mas sal não tem corante, cara. Não tem como ter corante, velho. É sal, não tem como ter gordura. Não tem por que ter gordura trans, é só sal. Sabe, você olha aqui nos ingredientes, tá lá, sal. Tipo, isso aqui é do tipo de coisa que me irrita, porque tem gente que toma decisão baseado nisso, consegue ser ludibriado por isso, não tem capacidade de questionar isso. Esse é o tipo de coisa que me incomoda, assim, o tipo de idiotificação em massa que a gente está vivendo. Então, quebre isso, começa a ler, se informar, questionar mais tudo, absolutamente tudo, todo mundo. Eu acho que mal não faz, entendeu? E como eu disse no começo, a partir do momento que você é um homo sapiens, você reconhece a tua ignorância e vira tua responsabilidade ir atrás de informação. É isso. Grande abraço para vocês, pessoal. Falou, boa noite.